Conexão, mercado e script. Esses são os 3 pilares do método CMS. O método que vai te ajudar a vender mais. Então, se você quer aprender a vender mais, desbloquear aí dentro de você o potencial de um grande vendedor, fica nesse episódio, porque esse episódio vai te contar detalhe por detalhe sobre como conexão, mercado e script vão potencializar o teu resultado na área de vendas. Está começando mais um Toca o Sino podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou o João Ventura. Eu sou o Matheus Marcondes. E eu sou Emanuel Bolzano. Olha só, será que se a gente mudar a ordem, assim, eu falo primeiro um João, daí vem um Matheus, depois vem outro João, não fica melhor? O que tu acha, João? Eu acho que fica bom. É? Olha, na próxima podcast então Boa. a gente muda essa ordem. Então assistam o próximo podcast. Com a nova abertura. Boa. Se o João participar do próximo. E se a gente mudar os nomes? Tipo assim, eu falar, eu sou o Manuel bom, Bolzan. E você fala, eu sou o João Ventura. Eu já vi isso em outro podcast, Matheus. Já? Tu quer copiar? Não é aquela história lá, tudo que é bem feito tem que ser copiado? Boa. Não, nada se cria, tudo se copia. É a mesma Mas coisa. só pra deixar Ou um gatilho roube de como curiosidade artista. pro cara olhar assim e pensar, putz, espera aí, mas os caras estão falando o nome errado. Tu acha que isso ia acontecer? Beleza. É isso aí. Então, bora pro nosso podcast. Bora. Hoje, o assunto é a continuação do último episódio. Na verdade, a gente vai falar sobre o nosso método de vendas, né? Os pilares para toda a venda acontecer, o método CMS. E um ponto muito importante, né? Eu apenas botei um blazer para parecer que é um outro momento, um outro dia, mas na verdade isso aqui ajuda nos cortes. Então, galera, vocês estão vendo eu somente com um blazer em cima da camisa social, é porque quando a gente faz os cortes do episódio, para não parecer que é tudo o mesmo corte, eu troquei o blazer aqui, coloquei o blazer aqui. Então, a gente tá gravando, na verdade, meia hora depois do primeiro episódio, agora a gente tá gravando o segundo episódio, então fiquem tranquilos que... E o João também, né? E tem o João também diferente. O João não conseguiu participar do outro porque ele tava... Vendendo. Bateu o sino, João? Não. Não? Ah, tá na mesa, foda. tá na mesa, Tá na hein? mesa. Tá na mesa. Vai ter follow-up. Sim. Não, vai ter Teve- follow-up, vai ter venda. Vai ter segunda-feira. follow-up, porque você vai seguir a metodologia de follow-up que a Com gente tem, certeza. seguir o processo. Aí na segunda-feira você faz o follow-up e vende, toca o sino, porque tem que seguir o processo tocando o sino, né, João? E, Lança na a venda. verdade, quando esse episódio sair, o sino já vai ter saído. Exatamente. Então já vai estar vendido. Boa. Daí tu tem que vir aqui nos comentários e falar, ó, tô aqui o sino Boa. e vendi. Exatamente. Comprovante recebido. Boa. Caramba, imagina que legal. Ah, vai ser top demais. Anexa o comprovante ali. Dá pra anexar no comentário do YouTube? Eu Não. acho que sim. Não? Ah, Não, eu... já Acho que tentou, é. mano. Eu não entendi. Como assim tu sabe? Tu já tentou? Não, mas é que imagem não dá pra ser enviada nos comentários do YouTube por via de boas convivências. Que Gente, tipo de vocês... imagem Eu vou tu tentou? redigir o comprovante nos comentários. Gente, vocês não têm Ó. noção, o Manu é muito aleatório. É bem possivelmente que ele já tentou fazer alguma coisa, anexar um comprovante ou alguma foto nos comentários do YouTube. O Manu é muito aleatório, de verdade. É só vocês olharem pra ele, né? Eu imagino o tanto de gente que ia estar fazendo live lá e ia receber de foto, estou fazer o vídeo e ia receber a foto totalmente aleatória nos comentários, por isso que não Aleatório. pode. Boa. Acho que não pode. É foda. Mas bora lá, vamos falar sobre o que nos interessa hoje. Boa. Show de bola. Falar sobre a iogurteira Top Term. Top. Bora falar de Termo. CMS? Bora CMS. falar de CMS. No episódio anterior a gente começou a falar sobre isso, a gente deu um spoiler, a gente deu um gostinho sobre CMS, Uhum. que é a nossa metodologia. Agora a gente vai entrar mais a fundo sobre isso, vai explicar pra Exatamente. galera como é que funciona essa metodologia. Então quem tá assistindo a gente, pega papel, caneta. Essa vai ser uma boa aula. Vai ser uma boa aula. Que bom. Então E vou vamos lá. tentar ser o mais direto ao ponto. Eu sei que é difícil, às vezes eu sou um pouco prolixo, às vezes o Manu é um pouco mais. Eu não, vocês perceberam que não falou de mim. Exatamente. Eu sou perfeito. Exatamente. Mas só para vocês entenderem um pouquinho o contexto, né? De onde é que surgiu o tal do CMS, esse método, esses pilares que a gente fala que toda venda precisa acontecer? Cara, surgiu através de muito campo de batalha, de muitos anos de bunda na cadeira, telefone na orelha e muita bibliografia. Quando eu li livros como Spin Selling, Segredos do Lobo, Receita Previsível, até hoje, olhando, que eu vim ler depois a Bíblia de Vendas, ler o Objeções do Jeb Blunt, o pequeno, mas muito poderoso livro de vendas, como é que ele tá lendo lá, o vermelho? O livro vermelho de vendas. O livro vermelho de vendas, que esses são bibliografias que vieram depois de eu criar o método, né, o CMS, né? Mas quando eu tinha lido os primeiros livros, assim, as primeiras biografias, eu entendi uma coisa que, cara, dentro de todos esses livros, existem alguns pilares que eles não mudam. Eles mudam nome, mudam ordem, mas eles não mudam.
E aí, indo pro campo de batalha, eu entendi, opa, quando eu fui fazer uma... Como é que eu posso chamar? Quando eu fui fazer uma engenharia reversa do que eu fazia para vender, eu entendi que aquilo ali era uma essência muito forte. E aí foi aí que surgiu o CMS, que é conexão, mercado e script. Então são 3 pilares que a gente entende que toda venda precisa ter para ela acontecer. São esses 3 pilares. E o primeiro pilar, gente, é o pilar de conexão. Cara, conexão. Conexão é o primeiro pilar para toda a venda acontecer. Por quê? Porque a conexão, Matheus, gera confiança. E quando a gente está falando de venda hoje, principalmente de venda de auto ticket ou de qualquer venda na internet, cara, as pessoas não vão comprar de você se elas não confiarem em você. Olha só, tem uma coisa que é muito importante, gente. Hoje, a informação, a gente já falou várias vezes, informação é commodity, todo mundo tem informação. E o perfil do consumidor mudou também. Antigamente, as pessoas iam na loja, ou iam na internet, ou em qualquer lugar, eles queriam comprar. Hoje, eles antes de comprar qualquer coisa com a globalização, com a internet, o que eles fazem? Eles estudam, eles procuram, eles querem saber Comparam. direito. Exatamente, comparam também. Eles pesquisam sobre o produto antes de comprar. Então, muitas vezes, cara... quando alguém vai entrar numa call contigo, quando alguém vai entrar em uma loja, ou quando antes de alguém clicar no anúncio, possivelmente essa pessoa pesquisou sobre o produto ou sobre a solução que ela está buscando. Então, se é um software, se é um tênis, se é uma raquete, se é um treinamento, essa pessoa pesquisou muito sobre aquilo antes de decidir dar o próximo passo. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo a era do inbound, a gente está vivendo a era dos anúncios, a gente está vivendo a era do conteúdo. Então tem muito conteúdo na internet, a pessoa consome muito conteúdo, ou se ela está com dúvida, ela pesquisa sobre isso, e aí depois que ela levanta a mão para receber uma ligação e ir para o campo de batalha. Então, essa pessoa, ela pesquisa muito. E o que acontece? Ela não é mais uma pessoa aleatória que chega na tua frente. Ela é uma pessoa que não tem conhecimento. Leiga, né? Ela não é mais... Obrigado, Matheus. Ela não é uma pessoa leiga. E quando você está conversando com uma pessoa que não é leiga, ela só vai comprar de você se ela sentir confiança. E se ela só vai sentir confiança se você tiver muito conhecimento sobre o produto, se você tiver muito conhecimento sobre ela, e aí volta para aquelas regras que a gente falou, né? Conheça seu cliente, defina seu perfil de cliente ideal e entendendo que a venda é sempre sobre o cliente, não sobre o produto. João, agora, adoro escutar tuas histórias. Dá pra contar aquela da chuteira? Quando tu foi comprar chuteira, que o cara entendia sobre chuteira e tu tinha pesquisado sobre chuteira antes de... sobre as linhas de chuteira. Caralho, eu nem lembrava dessa mentira, história. será? Não era mentira. Não era mentira. Nossa, Matheus, é porque eu já contei isso num podcast? Possivelmente era mentira, mano. Não, Tem não grande é. chance de ser mentira. Não, Já, não era tu já mentira. falou da Não, era verdade. Eu lembro Falou. quando tu tava estudando sobre chuteiras. Não, é verdade. Não, é verdade, boa. Vamos contar essa história aqui, Matheus. Galera, não era mentira, tá? É uma história verdadeira, porque faz 1 ano e meio, na verdade. Inclusive, eu tava lá em São Paulo olhando as chuteiras. Quando eu fui comprar a minha última chuteira, eu quis entender o que significava, por que a mesma chuteira tinha diversos preços, né? Tinha uma de 200, de 500, 1.000 É a mesma marca. e 1.900. É o mesmo modelo de chuteira, né? O mesmo modelo não, o mesmo design de chuteira. Então, a chuteira que eu tenho, aquela minha branquinha da Nike, uma Nike Air, ela tem 4 segmentações, assim. Variações. Não, é segmentações mesmo. E variações, foda-se, da mesma coisa, né? Então, a básica, que se chama Nike... Como é que é? Nike Academy, até a Nike Air, e aí vem a Nike, top de linha, que eu esqueci o nome. Deixa eu até pesquisar aqui. Eu posso Boa, falar. pesquisa aí. O nosso amigo falou aqui, né? Não, ele trouxe modelos, não as linhas. Tipos de chuteira. Aqui, ó. Quais são as linhas? Tem a Academy, Que é a primeira linha. tem a Pro e a Elite. É Elite, ok. E tem, acho que a profissional, que é a última linha. Aqui parece Pro e Elite. Clube Pro e Elite. Beleza, vamos ficar com 3 linhas. Mas eu sei que tem a linha de R$2.000, né? A de 200, a de 600, a de 1.000 e a de R$2.000. Porque eu pesquisei bastante antes de comprar minha chuteira. E aí eu entrei numa loja da Nike e, cara, eu fui escolher a chuteira. E lá tinham 3 ou 4 tipos de chuteira de diversas formas. Mas, cara, eu cheguei na loja, eu já sabia o que eu queria. Porque eu tinha estudado antes, eu tinha pesquisado antes de comprar. Então, eu cheguei na loja pra comprar, na verdade, eu não fui comprar, eu fui só
provar a chuteira, porque eu ia comprar na internet, estava mais barato, eu cheguei na loja com um baita nível de conhecimento sobre chuteira. Eu não era mais um leigo sobre chuteira, por mais que eu sempre conheci sobre chuteira, mas eu nunca tinha me aprofundado tanto, até porque eu nunca tinha pesquisado para comprar uma chuteira mais de 300, 400 reais, né? Sempre ficava nessa faixa, mas agora eu quero entender um pouco mais, eu conheci, tenho um pouco mais de condição, quero comprar uma... vídeo, quero entender por que eu quero comprar uma chuteira mais cara, por que tem uma chuteira de 2.000, uma de 500 e é o mesmo modelo. Enfim, eu pesquisei isso, cheguei na loja e o cara foi me ofertar a chuteira, né? Então ele foi me ofertar uma de 600 reais. Eu disse, não, mas cara, esse modelo aqui eu não quero, eu quero o outro. E eu cheguei com conhecimento sobre chuteira. Enfim, mas por que você me pediu pra contar essa história? Não, porque ela fala um pouco sobre conexão, se eu não me engano, esse cara ele era São Paulino, alguma coisa assim. Não, mas eu acho que tá juntando duas coisas já. É? Aham. Ah, então talvez eu estivesse viajando na maionese. Tá viajando na maionese. Por que eu falei, né? Por que eu trouxe essa história? Primeiro que, como eu disse, eu gosto muito de escutar suas histórias. Eu tenho uma playlist, assim, só de histórias de João. Coloco pra dormir, daí eu durmo, assim, bem legal. Foi mandar pra mim. Spotify, foi mandar pra mim. Sim, vou compartilhar com vocês. Tu também gosta, né? Beleza. Como é que vocês foram promovidos mesmo? Hã? Como é que vocês foram promovidos mesmo? Ouvindo essas histórias. Entendi. Boa. Mas por que eu lembrei dessa história? Porque eu achei que o vendedor ele era São Paulino. E aí tu tinha criado conexão, porque você também é São Paulino. Não. Então eu viajei, acabei. Não, mas só que assim, é importante você ter trago esse ponto da história, porque eu tava entrando no contexto que hoje as pessoas, elas não chegam mais nas lojas somente sem saber sobre o produto, elas pesquisam antes, né? E isso acontece. E a gente tá falando do primeiro pilar, que é conexão. E por que isso é importante? Porque para você criar conexão, ou quando você aprende a criar conexão com o cliente, você gera confiança. E hoje, porque as pessoas pesquisam muito para comprar, elas precisam sentir confianças na hora de comprar. Precisam sentir confiança. E para sentir confiança, você tem que criar conexão. Como é que eu crio conexão? Tem diversas maneiras. Uma delas é criando rapport. O que é o rapport, gente? Todo mundo fala disso, né, João? Todo mundo fala disso, poucas pessoas explicam, acham que rapport é todo mundo conhece. Não, e rapport ele vem do francês trazer para perto. Então o significado de rapport é trazer para perto. E existem diversas maneiras de fazer rapport. Então eu posso fazer rapport por espelhamento vocal, eu posso fazer rapport por espelhamento de gestos, eu posso fazer rapport através da escutativa, eu posso fazer rapport de diversas maneiras. Isso é muito interessante. Teve uma vez, cara, que a gente tava numa roda de vendedores fazendo o que a gente costuma muito fazer, que é Call Review, avaliação de ligação. A gente tava fazendo a avaliação de ligação da Júlia, que era uma pré-vendedora. E eu tive a oportunidade de estar com o Bruno Tenfen esse dia. Legal. E o Bruno é uma das minhas referências em conexão. E o Bruno estava lá passando um dia na empresa com a gente, avaliando o nosso trabalho, aprendendo e também ajudando um pouquinho. E, cara, a gente estava escutando a ligação da Júlia, e aí no final da ligação a gente começou a dar os feedbacks e a Júlia trouxe um comentário que era o seguinte: João, na verdade time, né? Esse cliente foi um cliente desafiador para mim. Eu não consegui me conectar com ele. Eu não consegui fazer ele me ouvir, me responder do jeito. Ele foi muito frio, me respondeu muito pouco. Eu não consegui criar conexão. E aí, depois da Júlia dizer isso, o Murilo, que era o nosso vendedor, ele trouxe... Só um parênteses, né? A gente fez o call review da Júlia. A Júlia, ela fez um agendamento de sessão estratégica. Isso. A gente ouviu a ligação dela e a Júlia agendou uma sessão, uma reunião pro Murilo. Exatamente. E aí o Murilo ia trazer a percepção dele isso. Da continuação do processo. Certo? Exatamente. Aí o Murilo, que tinha feito a sessão estratégica com o cara... Ele, por mais que foi um cliente desafiador, a Júlia conseguiu agendar ele chegou na sessão. Só que o Murilo, quando foi trazer o comentário dele, disse: não, peraí, olha só, esse cara, eu super me conectei com ele. Foi assim, ó, sensacional a minha conexão com ele. Inclusive, ele até veio a comprar, virou nosso cliente e tudo mais. E aí o Bruno interviu e trouxe uma percepção. Gente, olha só, por que isso aconteceu? Primeiro fator: o Murilo fez uma call de vídeo, então a conexão por vídeo fica muito mais fácil que a conexão de áudio. E segundo fator: a Júlia é uma pessoa que ela fala extremamente rápido, voz aguda, extremamente rápido. Quando a gente olha para o cliente, a gente percebe um cliente que fala, primeiro, com um tom de voz mais grave, e segundo, fala pausadamente. E quando ele foi para a conversa com o Murilo, além de todo o fator de vídeo que auxilia, que ajuda na conexão, o Murilo é um cara que tem a voz grave e fala pausadamente. Quando esse cara entrou na ligação com a Júlia estava num tom de voz, o cliente estava em outro tom de voz.
Quando ele foi para call de vídeo com o Murilo, para chamada de vídeo com o Murilo estava no mesmo tom de voz que ele. E aquilo criou uma conexão e criou um espelhamento vocal inconsciente que o Murilo fez, e com esse mesmo espelhamento, os dois no mesmo tom, criou um elo, uma conexão entre eles, e ajudou muito para conduzir a conversa. Então esse cara prestou mais atenção, esse cara criou confiança no Murilo, esse cara tomou a decisão de compra muito por conta dessa conexão. Então o espelhamento vocal é uma técnica muito poderosa para gerar conexão. Então, muitas vezes a gente recebe um cliente, Matheus, e, cara, eu sou um cara que eu falo super rápido, mas se eu presto atenção no meu cliente, eu me adapto ao tom de voz dele. E quando a gente fala tom de voz, é velocidade, tom mesmo, se é grave, se é agudo, ou se ele fala mais pausadamente, ou se ele fala mais rápido, porque isso gera conexão. Claro, com certeza. Isso gera um link entre eu e a pessoa que está do outro lado para vender mais. Então, um dos grandes pontos para gerar conexão, uma das melhores maneiras é, de fato, espelhar a voz. Outra coisa que eu costumo contar muito, eu lembro que quando eu fazia muita sessão estratégica, cara, eu criava muita conexão com o cliente. E tem uma vez que foi muito legal, assim, que eu criei tanta conexão com o cliente, que eu fazia os meus gestos e tudo mais, e eu tinha alguns gestos muito característicos, quando eu falava, tipo, porque você tá perdendo dinheiro, você tá deixando dinheiro na mesa, e eu dava um tapão na mesa. Assim, tipo, eu tava conversando contigo, uma gesticulação, né? Um tapa na mesa forte. E eu criei uma conexão tão forte com o cliente uma vez que eu tava, puxava a camisa, não sei o que, dava um tapa na mesa. Quando eu dei um tapa na mesa, a conexão tava tão grande que do outro lado o cara deu um tapa na mesa também. Só que ele deu um tapa me seguindo, assim. Por quê? Eu fui criando uma conexão de gestos até que eu assumi o controle daquela conversa, e os gestos que eu comecei a fazer, esse cara fez devido ao nível de conexão que a gente tava. Foi muito engraçado aquela cena. Eu adoro contar isso porque foi uma cena engraçada. Eu conto, as pessoas dão risada, mas foi exatamente o que aconteceu. O nível de conexão era tão grande, o rapport, ele tava tão estabelecido que eu consegui fazer gestos que aquele cara me acompanhava nos gestos. Boa. João, posso dizer então que os iguais, ou pelo menos os semelhantes, eles se conectam? Cara, pode dizer, fica à vontade. Se tá certo. É que às vezes pode ser que a pessoa seja diferente, mas ela tem que aprender a parecer com quem ela tá se conectando. Mas, brincadeiras à parte, né? Os semelhantes, eles se conectam sim. Então, quando a gente é muito parecido com o outro, a gente acaba se conectando. E por isso que a gente fala muito em técnicas de conexão, técnicas de quebra-gelo, técnicas de rapport, que é encontrar pontos em comum com o meu cliente, né? Aí volta lá, o time de futebol que você falou. Cara, quando eu vou em uma loja e eu converso com alguém que ele é São Paulino, e eu tenho 3 vendedores. Na hora de voltar... Não, eu tenho 3 vendedores. Na hora de voltar também, mas eu tenho 3 vendedores. E eu descubro que um é São Paulino. Cara, eu vou querer comprar do São Paulino. Não tem nenhuma lógica. Não conhece nada do cara, mas sabe que ele é São Paulino. Exatamente. Então, aquela característica dele gera uma conexão comigo e gera uma predisposição minha por comprar com aquele cara. Então, só o simples fato do cara torcer pelo mesmo time do que eu faz com que eu queira comprar com ele. Isso é muito louco, né? Então, encontrar pontos em comum para gerar conexão é uma outra maneira de gerar conexão, de estabelecer aliança. Então, quando eu estabeleço essa aliança muito forte com o meu cliente, esse cliente acaba gerando confiança. Sabe uma das melhores maneiras para gerar conexão com o cliente? Qual? O que vocês acham? Espalhando? Espalhando? Espelhando. Não, fora espelhamento, né? Uma coisa que eu sempre utilizo, inclusive até um pré-vendedor numa ocasião me perguntou, João, qual que é a frase legal para gerar conexão com o cliente? Não tem isso, no fim das contas é a situação, então é muito situacional. Então, uma coisa que eu sempre presto atenção é no contexto que aquela pessoa está, no ambiente que ela está, se é um quarto, se tem livros no fundo, se tem um quadro de uma pessoa específica. Então, eu observo muito o que está ali na minha frente, claro, considerando uma chamada de vídeo, para a partir daí eu tentar fazer uma conexão. Inclusive, a sessão que eu estava fazendo na gravação do episódio anterior, a conexão que eu fiz com o cliente foi totalmente em cima do cenário que ele estava, porque ele estava de férias, lá no interior, então deu pra ver que ele estava no meio do mato, e aí eu fiz uma brincadeira, eu também sou do interior, a gente trocou uma ideia ali de 5 minutos sobre isso, e fiz uma boa conexão exatamente com isso. Então, não tem uma regra específica, é você de fato entender o contexto que o cliente está inserido para a partir daí você conseguir se conectar. E aí, o que eu falo, para mim, a maneira que eu mais consigo, a maneira mais fácil para eu criar uma conexão genuína com o cliente é
fazer esse cliente dar uma boa risada. Alívio cômico, né? Cara, um alívio cômico, mas fazer o cliente dar uma boa risada é algo ímpar. Primeiro, tá muito no meu jeito de lidar, no meu jeito de trabalhar, é muito espontâneo de mim. Só que, cara, se você faz o cliente dar uma risada, você muda a chavinha da conversa. Você muda a chavinha da conversa de vendas para se transformar numa conversa de fato, né? E a gente gravou até um podcast falando muito sobre isso, que na Bíblia de Vendas, o Jeffrey Gromer, ele fala muito sobre isso, né? Meu, cara, faça seu cliente dar risada, conte uma piada no tom certo, mas, meu, fazer o cliente dar risada no início da conversa, você já ganhou boa parte desse cara, assim. Você já ganhou muito, muito, muito esse cara para ele comprar contigo. Outra maneira de gerar conexão, gente, é escutativa. Você prestar muito bem a atenção no que o seu cliente está falando. Presta atenção no que ele está falando. Escuta de verdade, não fica pensando em outras coisas enquanto você está falando, enquanto você está ouvindo seu cliente. Escuta, complementa, não só complementa, mas assim, questiona ele sobre aquilo que ele está falando, entende, repete frases que ele falou. Então quer dizer que realmente isso aconteceu na sua vida? Então, a escutativa demonstra para o seu cliente que você está escutando ele. Isso é uma maneira muito forte de gerar conexão. Acho que uma segunda maneira, entretanto, contemplando isso que o João mencionou, de fazer essa risada, é sorrir com a voz. Então, o começo de uma ligação, aquele primeiro contato que a pessoa vai ter contigo, seja por uma ligação de vídeo ou por uma ligação de áudio, ter essa primeira... E aí, como é que você tá? Esse ênfase em mostrar que você tá sorrindo, tá trazendo aquele primeiro contato de alegria, tira o peso de ser uma ligação do que... E aí, tudo bom? Pô, tu tá já trazendo... Não, até porque se tu começar com uma ligação, e aí, tudo bom? Você já não vai ter resultado, exatamente. né? Acho que é a regra Começou básica, errado. né? Energia, não energia demais, mas nunca energia de menos. Então, tem que saber a dose certa de energia. Fala, Paulo. Fala, Matheus. Fala, João. E aí, tudo bem? Não, opa! Tipo, Não, aí tem que vai saber... assustar, né? Exatamente, tem que saber dosar essa energia para a hora da conversa. Então, cara, para criar rapport existem diversas maneiras para criar rapport. Espelhamento de gesto, espelhamento vocal, quebrar o gelo, contar uma piada, prestar atenção no cliente que está falando, escutativa. Por que tudo isso é importante? Porque hoje... Falar de política, João, conecta? Falar de política é muito delicado, né? Muito então, delicado. pode ser um tiro no pé. Tem que ter uma Exatamente. baita escutativa para poder entrar nesse contexto, né? Mas dependendo de você conhecendo seu nicho e tudo mais, você solta uma argumentação aqui, outra ali, isso pode acabar gerando uma conexão, né? Inclusive, o livro A Bíblia de Vendas, ele traz muitos pontos sobre conexão, né? É muito legal, sempre recomendo esse livro. Mas por que tudo isso é importante? Porque hoje, quando a gente está falando de uma venda de alto valor, principalmente, quando o vendedor tá na frente do cliente, ele precisa entender uma coisa. O cliente hoje, para ele tomar a decisão de compra, ele tá comprando o vendedor junto. Cara, porque se der um problema no produto que ele comprou, Problema de acesso. um problema de acesso no produto ou no serviço que ele comprou, ele vai buscar o vendedor, velho. Dificilmente ele vai direto no suporte. Ele vai buscar primeiro o vendedor. Pô, comprei um negócio que não tá funcionando. Pô, comprei um negócio que veio errado. Pô, comprei um negócio aqui e não recebi o acesso ainda. Ele vai buscar o vendedor. Então, ele precisa ter a confiança no vendedor, porque ele tá comprando o vendedor junto. Então, a tua postura, o jeito que você fala, o jeito que você cria conexão é fundamental. E eu falo isso pra vocês porque, cara, a minha grande habilidade com vendas sempre foi gerar conexão. E até hoje, da minha época que eu era vendedor, e hoje sendo vendedor, mas vendendo meus produtos, eu acabo criando relacionamentos muito maiores com os meus clientes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pô, semana retrasada, o Felipe Noronha estava aqui em Florianópolis, cara. Ele me ligou pra gente fazer alguma coisa junto. Por quê? Eu acabei criando um relacionamento muito forte. Era um cara que ele era meu cliente lá no EAG. A gente virou amigos, eu sempre vendi para ele todos os produtos do EAG. Uma vez a gente estava num evento, acho que num happy hour, e aí chegou mais uma galera, a gente estava trocando ideia, e aí ele falou assim, cara, não importa, se o João me ligar, eu vou comprar, porque tudo que ele tem para me vender, eu sempre comprei e vou continuar comprando, porque sempre me deu resultado. Então, por quê? Porque eu criei uma conexão muito forte com aquele cara. Então, ele estava aqui em Florianópolis. Confia, né? Exatamente, ele confia, ele sabe que eu não tô ligando para ele para vender alguma coisa que vai fazer mal para ele, ou que vai prejudicar, empurrar. Não, ele sabe que, eles têm tanta confiança que tudo que eu tenho para vender vai gerar resultado para ele. Enfim, eu sempre fui muito bom em criar conexão. Então, tem um cliente que eu virei amigo, tem cliente que eu virei padrinho de casamento, tem cliente que eu viajei para São Paulo, fiquei na casa dele, tem um cliente que veio para Florianópolis, ficou, dormiu na minha casa. Então, é uma galera que deixa de ser cliente e começa a ser amigo. Mas tudo começa com uma boa conexão. Então, eu sempre fazia muitas conexões. Tanto que
Eu ia nos eventos, cara, eu não pagava imposto pra falar, porque eu ficava conversando com todo mundo o tempo inteiro. Além de ter muito assunto, eu conseguia gerar essa conexão. E eu vou em qualquer lugar e consigo gerar essa conexão hoje, E né? isso que você falou do cliente sempre procurar o vendedor para qualquer coisa que ele Conta precisa, todas as aconteceu histórias. hoje. Uma cliente que eu vendi a formação há praticamente um ano atrás, mandou uma mensagem para mim hoje, João. Você lembra quando que eu comprei, quando que eu entrei? Eu não tô conseguindo acessar mais, não sei se já deu um ano, se ainda não deu. Ou seja, ela nem se lembrava quando que ela adquiriu, se o acesso tinha inspirado ou não. E ela achou mais fácil ela vir até mim me perguntar do que ir até o suporte ou tentar abrir a plataforma. Enfim, ela veio me procurar, porque como eu vendi para ela, na cabeça dela, não, o João sabe quando que eu entrei. Ele tem lá isso como controle. Então, isso acontece de fato. Tem vendedor que não gosta, né, disso, né? É claro, dá pra entender que talvez não fosse necessário e tudo mais, mas é um reflexo, né? Acaba acontecendo Sim. no final das contas, da pessoa se conectar tanto contigo que ela vai preferir vir falar contigo como vendedor do que falar ali com o suporte, que às vezes é um pouco mais burocrático, demora um pouco Exatamente. mais, e contigo chega e resolve. Mas João, é saber fazer esse com certeza. esse pós-venda também, porque isso pode gerar fruto, né? Não, com certeza. todo relacionamento ele gera fruto. Se ela Boa. confiou em você, quando alguém próximo dela precisar confiar em alguém para dar esse próximo passo, ela vai te ter como referência. Com Total. certeza. Total. Isso é Mas muito assim, só se conectar vende? Negativo. Não, eu preciso do restante, né? Do restante da metodologia. Esse é só o primeiro passo. Exatamente. O segundo passo, a segunda letra do acrônimo CMS, é o M de mercado. O que significa mercado? O que significa o pilar mercado? Show. João, posso falar um negocinho rapidinho? Pode, fala. Quando a gente fala de mercado, eu sempre, quando eu vou falar sobre o M de mercado, eu lembro do contexto da história, mais uma história, do contexto que você traz sobre se preparar para ter pelo menos 5 minutos de conversa sobre qualquer assunto com qualquer pessoa. Boa. E você estava falando que nos eventos você não pagava imposto para falar, falava muito, falava de várias coisas porque tinha assuntos. Tá aí o M de mercado, porque se você não tem conhecimento, se você não tem um M de mercado, primeiro, talvez se você não se conecte com a pessoa, você não vai ter o que falar, ou você vai acabar falando besteira. Né? Perfeito. E explicando um pouquinho sobre esse contexto, né, Matheus? O M de mercado não é um supermercado, não é. O M de mercado é você ser especialista no seu mercado. Você conhecer tudo que é relevante no seu mercado. Eu sempre gosto de trazer exemplo. Poxa, se você trabalha no ramo da odontologia, você tem que conhecer os procedimentos que funcionavam no passado, os novos procedimentos, tem que conhecer o que está funcionando, o que não está funcionando. Tendências, tem que estar atualizado. Exatamente. Pô, Invisalign, na época o aparelho de ferro, o que funcionava. Você tem que conhecer o teu mercado. Por exemplo, a gente que trabalha no mundo empresarial, com negócios, com gestão, com vendas, cara, a gente tem que conhecer sobre tudo que impacta o mercado de vendas. Então, desde política, finanças, marketing, propriamente vendas em si, né? As técnicas de vendas, os livros de vendas. A gente tem que conhecer sobre tudo, a gente tem que estar atento ao mercado. Por exemplo, a gente trabalha com diversos nichos diferentes de negócios. Cara, eu tenho que conhecer sobre indústria, sobre investimento imobiliário, sobre mercado digital. A gente tem que conhecer um pouquinho de cada uma dessas coisas, porque a gente tem que ser especialista no nosso mercado, mas conhecer o mercado e a realidade do meu cliente. Porque quanto mais eu conhecer a realidade do meu cliente, maior eu tenho chances de fechar uma venda. Uma vez, cara, eu tava conversando com um cliente, na verdade eram 3 clientes. Um pai, uma mãe e um filho. Qual que era o cenário dessa venda? O filho, ele conhecia muito do produto que a gente estava vendendo, né? E ele era fãzão, o filho ia comprar. A mãe fazia tudo que o filho queria. E o pai era cético. O pai investir dinheiro no treinamento de gestão. Para, que isso? Eu sempre fiz desse jeito e sempre vai funcionar. Tava de cara amarrada de estar numa reunião online. Exatamente, já tava de cara amarrado por estar numa reunião online. E, cara, eu tava ali, né? Pelejando, jogando aqui, jogando lá. Tinha uma certa habilidade em venda, então eu sabia muito bem conduzir uma conversa com várias pessoas. Então a minha dinâmica era fazer uma pergunta pro Manu, devolver uma segunda pergunta pro Matheus e uma terceira pergunta pro João. Inclusive, o menino se chamava João. Era o João e o menino era João. Era eu. Não era, porque... não sei que era o teu pai. Pode ser. Eu tava acho lá, que eu não. era a mãe. Tá certo. Era a mãe do... Eu era o velho que tava... exatamente. O Matheus era o senhor, né? Velho. Que isso, Matheus? Ranzinza. não, desculpa. O senhorzinho. Enfim, e aí eu tava nessa conversa. Então eu fazia uma pergunta pro João,
pro filho, o filho respondia, a mãe respondia um pouco e o pai, cara, nem prestava direito Poucas atenção. palavras. Exatamente. Aí fui fazendo pergunta, continuando a conversa, até que eu fiz uma pergunta, entrou num contexto, o pai trouxe uma informação, o filho trouxe outra, a mãe trouxe outra, e eu fui lá e troquei. Eu complementei aquela informação e trouxe um contexto a mais. Qual que era o cenário? A família tinha uma indústria, uma fábrica de usinagem. Uma indústria de usinagem, uma pequena indústria de usinagem lá. Onde eu moro, aqui em Florianópolis, São José, aqui perto, onde a gente mora, aqui no Sertão do Maruim, tem uma indústria de usinagem, que é a Presscast. E a gente tem muitos amigos que trabalham, eu e o Matheus temos muitos amigos que trabalham na Presscast, ou que já trabalharam na Presscast. E, cara, eu sempre troquei ideia com alguns amigos, um deles específico era o Felipe, que trabalhava lá, era torneiro, mecânico e tal, entendia muita coisa. Eu trocava muita ideia com o Felipe. E, cara, dentro daquelas ideias que eu trocava com o Felipe, eu consegui trazer um argumento que fez total sentido para aquele pai. Cara, na hora que eu trouxe aquele argumento, virou a cabeça daquele pai. Porque ele se arrumou e pensou assim, putz, peraí, esse guri, esse moleque tá vendo pra mim, ele conhece o que ele tá falando. E a partir daquele momento, eu ganhei o pai começou a conversar comigo, trocar ideia e trazer um monte de exemplo de usinagem. O que aconteceu? O meu estoque de conhecimento de usinagem já tinha acabado. Eu só continuei concordando. Mas o conhecimento que eu precisava ter para ganhar aquela conversa eu tinha. Óbvio, não é que você tem que ter um conhecimento de usinagem, mas entenda, abra sua mente para entender que quanto mais você conhecer sobre negócios diferentes com o seu cliente e você conseguir trazer um exemplo que conecte com ele, que seja verdadeiro, esse cara vai começar, de novo, né, a ter confiança e criar conexão contigo. Eu trouxe aquele pai para a conversa com o quê? Com o meu conhecimento sobre mercado. Por ser especialista em mercado. Por conhecer sobre várias coisas. E aquilo fez com que eu ganhasse aquela venda naquela época, em 2020, R$36 mil. Era uma venda absurdamente grande, me dava um baita de um comissionamento, mas aquilo só aconteceu porque eu era especialista em mercado. Eu conhecia e consegui trocar com o meu cliente muito sobre mercado. Porque no fim do dia, gente, sabe o que acontece? Informação é poder. Quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, mais você consegue ajudar as pessoas a comprarem e fazer as pessoas confiarem em você e, principalmente, ajudar as pessoas a tomarem a decisão de compra. Como a gente está na era da informação, até fazendo uma recomendação, você mencionou sobre saber de tudo, sobre 5 minutos, pelo menos, de conversa sobre tudo. E aí tem um episódio sobre as 4 inteligências, que é um episódio muito bom, onde a gente fala um pouquinho mais sobre esse conhecimento que muitas vezes a gente já tem de maneira natural, habilidades que a gente pode desenvolver, e uma delas é buscar esse tipo de informação. Então, quando a gente está na era da informação, absolutamente tudo que a gente tem hoje, que é ofertado, já que a gente tem muita demanda e oferta, que não leva consigo uma informação, ele não tem credibilidade nenhuma. Então, toda informação ela é válida. Hoje o João falou de usinagem, a gente tem muitos exemplos que a gente fala sobre rapport com situações que são muito longe da nossa realidade, mas que vai surgir. Então, independente de com quem que você está negociando, pode ser que seja uma pessoa que faça parte do ICP, mas ela vai estar vindo ali de inúmeros contextos diferentes. Então, saber conectar uma informação com ela vai ser muitas vezes aquele ponto a mais para que ela se sinta... Primeiro, ela te conhece. Segundo, ela vai confiar e aí sim, ela vai comprar de você. Então, vai ser aquele ponto a mais para que ela olhe para você e pense, poxa, essa pessoa, ela tem a ver comigo. Pode ser que é algo que ela nem imagina que você tenha. O cara olhou pra ti, ele não deve ter pensado que tu sabia sobre usinagem. Não. Mas esse foi o diferencial. Isso é legal, porque aqui a gente tem nas bolachas, né? Então, ó, primeiro, as quatro regras da venda. Então, primeiro, a pessoa, ela conhece você. Segundo, ela tá virada aqui. A pessoa gosta. Então, segundo, a pessoa gosta de você. Terceiro, a pessoa confia em você. E quarto, a pessoa compra de você. Exatamente. Massa, né? Exatamente. E aí, gente, voltando para esse ponto do mercado, né? Cara, seja especialista no mercado. Estude sobre o seu produto, estude sobre o seu cliente, isso é muito importante. Entra lá na primeira regra de venda, né? Conheça o seu cliente, mas entenda a realidade dele. Entenda o que ele gosta, o que ele não gosta. Entenda o negócio específico mesmo. Seja profundo nessas coisas. Como é que você faz para estudar, gente? Escuta podcast, lê livro, vê vídeo, fica antenado. O Matheus trouxe lá no início, sobre 5 minutos, falar sobre 5 minutos sobre qualquer coisa. Quando eu era jovem, agora eu já tenho 29 anos, que merda, não posso falar mais que eu sou jovem, mas quando eu era jovem, eu tinha uma clareza muito forte. Cara, João, eu preciso conseguir conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto durante 5 minutos. Para mim, isso era o sonho. E hoje eu cheguei muito próximo disso porque eu sempre fui muito curioso, buscava muitas informações, muitas coisas aleatórias, e eu tenho essa característica, né? Às vezes parece até um hiperfoco.
eu quero aprender sobre alguma coisa, eu começo a estudar e, tipo, aprender sobre aquela coisa muito específica. Por exemplo, esse ano eu quis aprender a cozinhar, cara. E, cara, tipo... Não é que eu quero aprender a cozinhar coisas simples. Não, vou aprender a cozinhar muitas coisas. Então comecei a focar muito, a estudar, a aprender, a ver muito vídeo no YouTube pra aprender a cozinhar. Que nem lá atrás, quando eu queria aprender a fazer churrasco. Cara, hoje eu conheço muita coisa sobre carne. Sei fazer um baita de um churrasco muito bom mesmo, né, gente? Sim, isso aí eu concordo. É, e não é puxa saco, né? Não, irmão. Churrasco é bom mesmo, galera. É top. Matheus, qual Inclusive- churrasco melhor que você comeu do que o meu já? Do seu Denir. Não, pode ser. É? Não, Minha tá opinião? mentindo. Só tem um jeito de descobrir. Faz um Mas eu churrasco hoje tenho pra outros, gente. assim, né? Uhum. E aí a gente tem vê se outros. realmente é bom ou não. Nossa. Eu acho que o da Matheus. Assim é melhor também. Sério, Matheus? Opa! Matheus. Mas quer que eu minta? Não, Não, mas então, eu beleza. quero entender por que Beleza, que tu galera. acha melhor. O churrasco do João é excelente. Por que Boa. tu acha dar assim melhor? Não sei. Acho que o enredo complementar, assim. Ah, beleza. Porque aí acho que tá falando de quantidade, Matheus. Não, Mas a qualidade mas- da carne, o ponto da carne, putz. O momento Mano, também do tu que é churrasco. esse... Ó, você aprendeu. Eu sou Mas, João, especialista. assim, um ponto que às vezes a pessoa pode confundir quando ela tá escutando esse podcast. Ela não precisa ser especialista no assunto. Não, Ela precisa estudar o mínimo para que ela consiga desenvolver um assunto. isso. Porque, assim, a gente vê muita gente falando besteira por aí quando a pessoa não conhece sobre o assunto e não estudou sobre o assunto. Então, também, antes de entrar numa conversa que você vai discutir sobre algum assunto, você precisa ter pelo menos uma base teórica para defender e levantar uma tese e conversar com a pessoa. Porque senão, além de você não criar conexão, você vai perder credibilidade. O cara não vai comprar de ti porque, veio falar uma besteira, uma coisa que você não sabia, então eu não vou comprar porque você não é referência, você não tem credibilidade, digamos assim, sabe? Um ótimo exercício para fazer quando a gente fala sobre vendas é se colocar no lugar do cliente, qual é a informação que você julga valiosa, que para você faria diferença na hora de tomar uma decisão. Boa. Isso vai ser um meio caminho andado para entender como que você vai se posicionar. E aí, ao longo de ir mapeando qual é o tipo de cliente ideal que você vai ter, e ter isso bem estruturado, você vai entendendo as variáveis que estão dentro, mais próximos ou não, de ser aquele perfeito encaixe dentro do ideal, e aí você consegue entender. Poxa, para esse tipo de cara mais fechado, eu preciso agir dessa forma. Para esse cara que fala mais, eu preciso tomar essa postura. Então, isso vai encontrando também a preparação, né? É intencional estar preparado para todas as situações. Boa. E o Perfeito. João falou uma coisa sobre hiperfoco, eu me identifico muito com isso, porque a cada semana eu costumo dizer que eu tô aprendendo uma coisa diferente. Talvez coisas que eu nem utilizo no meu dia a dia, mas é importante. algo que, cara, eu quero aprender isso, eu quero saber falar, conversar sobre isso. Agora, na última semana, eu estava estudando sobre tráfego. Não trabalho com isso, mas agora eu já sei trocar uma Drogas. ideia sobre tráfego. Já sei trocar uma ideia, por exemplo, se em qualquer contexto um cliente que seja um gestor de tráfego, algo nesse sentido, eu sei trocar uma ideia sobre. E isso até 2 semanas atrás eu não tinha esse conhecimento. Então, mesmo que não seja uma informação necessária do dia a dia, eu gosto de sempre estar aprendendo uma coisa diferente, seja inteligência artificial, tráfego, qualquer assunto. É justamente para isso, para conseguir ter um arsenal de informações para você Perfeito. trocar uma ideia se precisar. Show. A partir do princípio que é diferencial competitivo, entendeu? Sim. É muito importante. E cara, voltando, só um último tópico sobre isso. Cara, informação é poder, velho. Quanto mais informação você tem, mais poder você tem pra fazer qualquer coisa. Perfeito. E quem fala isso não sou nem eu, quem fala isso é o Flávio Augusto, tá? Só? Só o Flávio Só Augusto. ele. Vocês conhecem o Flávio Augusto? Eu não. Gente, agora vamos pro terceiro pilar do método CMS, que é o S de script. O que significa o script, cara? Por que o script é importante? Porque a gente estava falando no último episódio sobre o medo de vender. E o medo de vender, ele parte do princípio que quando eu pego o meu telefone para ligar, eu não sei o que eu quero falar, o que eu vou falar e nem o que eu quero ouvir. E o script, ele vem para ajustar exatamente isso. Quando eu tenho um script, eu sei exatamente o que eu preciso falar. E quando eu construo o script, uma das regras do script, a gente vai ter um episódio só para falar sobre isso, é saber o que eu quero ouvir. E aí, cara, quando eu tenho o script ele vai me ajudar, primeiro de tudo, a conduzir o cara do ponto A pro ponto B, a tirar o cara do zero, a levar ele pro fechamento. O script, ele vai me ajudar a construir uma conversa que tenha pé e cabeça, não uma conversa que não tenha pé e É uma cabeça. coluna vertebral, né? Do que a gente Exatamente, precisa. ele é um esqueleto para eu sair lá do pé para chegar na cabeça. O script, ele me ajuda a conduzir pro fechamento e ele vai me deixar exatamente o que eu preciso falar, as argumentações que eu tenho que trazer para poder trabalhar algumas coisas, como por exemplo a escutativa, Matheus. Matheus não, Manu. Matheus. Porque olha só, o que acontece, Manu? Muitas vezes eu tô numa conversa de vendas
e eu tô conversando contigo, eu te faço uma pergunta. E quando você tá respondendo essa pergunta, na minha mente fica aqui. O que eu vou falar depois? O que eu vou falar depois? O que eu vou falar depois? Nem presta atenção. E eu não consigo prestar atenção no que o Manu falou, porque eu tô preocupado no que eu vou falar depois. Então, quando eu tenho o script, eu falei a minha primeira frase, fiz a minha primeira pergunta, cara, a minha próxima pergunta tá escrita. E se ela tá escrita, eu consigo prestar atenção no Manu, porque a próxima pergunta eu vou ler. Ou melhor, se eu rodei aquele script 100 vezes, Já até decorou. Já tá inerte já o que eu vou já falar. tá a sequência internalizada dentro de mim. Então eu te faço uma pergunta, eu escuto a tua pergunta, eu escuto o que eu preciso ouvir e depois eu encaixo a próxima pergunta, a próxima argumentação. Então o script ele te ajuda a trabalhar a escutativa. E também o script ele ajuda a padronizar todas as abordagens. Como é que eu vou saber o que está funcionando, o que está funcionando ou o que não está funcionando se eu faço com cada pessoa uma abordagem diferente? Perfeito. Eu lembro muito do filme lá, A Fome de Poder, que fala a história do McDonald's e tudo mais, né? Um problema muito grave quando o McDonald's estava tentando franquear as lojas era a falta de processo. E aí em cada cidade eles iam lá e colocavam umas coisas nada a ver para vender, que não era nada a ver com o McDonald's no final das contas. Só começou a dar certo quando eles conseguiram construir, primeiro, um padrão que não podia fugir daquele padrão, daquele processo, e uma pessoa que era guardia, digamos assim, do acompanhamento daquele processo. Sim. E é a mesma coisa no script. Ou seja, antes disso tinham várias versões do McDonald's diferentes. Pensa assim, tinha a primeira que tinha dado certo, e aí tinha os donos lá, os irmãos McDonald's. Irmãos McDonald's. E aí a primeira versão lá tava tudo certo. E eles eram tão bons que eles conseguiam manter aquela qualidade ali. Quando eles expandiram para uma outra loja, outra cidade, eles não estavam lá. Então tinha outra pessoa cuidando. E aí eles começaram a colocar burrito para vender. E aí, enfim, virou um negócio muito fora do padrão do que eles queriam, digamos assim. E a mesma coisa com o script. Sim. Se você não tem um script onde você padroniza as abordagens, como o João Rosa falou, cada um fazendo do jeito que acha que é o certo. Cada um fazendo do jeito que acha que é melhor para si. Né? E aí um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa. E você não sabe onde é que tá errado, onde é que tá certo. O João fala muito disso. É melhor perder uma venda você seguindo o script, seguindo o processo, do que você fazer uma venda e você não tem nada, não tem script, não tem processo. Vai de freestyle. Exatamente. Eu falo o seguinte, né? Se for para perder uma venda, que seja seguindo o processo, porque a gente sabe onde é que a gente errou. Exato. E tem um ponto muito legal em falar sobre o script, sobre a importância do script, é que, cara, quando a gente padroniza as abordagens, a gente consegue ter padrão, e se você olhar todas as grandes empresas do mundo, as maiores empresas do mundo, elas são padronizadas. Pega as maiores redes varejistas, tudo é padronizado. Todas as franquias são padronizadas. Cara, por que para vender eu não vou padronizar? Perfeito. Tem um ponto muito importante. A gente que está no campo de batalha, a gente quer vender. Se cada venda for fazer de um jeito, toda venda eu vou gastar uma energia enorme para pensar no que eu vou falar, para construir um argumento, para construir a quebra de objeção, para construir o meu pitch. Se toda vez que eu for fazer, eu vou fazer diferente, não tiver um padrão, eu vou gastar muita energia, então eu canso muito mais rápido. Sim. Se eu tenho script, cara, eu fiz logo. Quantas e quantas vezes eu lembro de fazer, trabalhava pra caramba, né? Não que eu não trabalhe agora, mas, executando sessão, eu fazia mesmo 8, 9, 10 sessões, assim, direto. E, cara, chegava na 7ª, na 8ª, eu lembro que eu tava conversando com o cliente, em alguns momentos, eu não lembrava do que eu tinha falado, mas como eu tinha script, eu sabia que eu tinha falado a coisa certa. Boa. Desligava, rodava no automático alguns momentos. Não que esse seja o certo, mas quando você chega a uma exaustão, um número muito grande de execução, cara, chega um momento que você Entra no piloto automático, automático. Mas como tinha o script, eu falava exatamente o que tinha que falar. E tinha, João, aquilo que você fazia de... sempre que você começava uma pergunta, você pegava o gancho do que a pessoa respondeu antes, né? E isso te ajudava a lembrar o que a pessoa tinha falado, né? Então, acabava lembrando, né? Exatamente. Às vezes, quando dava essa desligada, né? Em off aqui, galera. No cone do silêncio aqui pra todo mundo. Em alguns momentos eu usava algumas técnicas que eu sempre compartilho com o meu time. Que assim, cara... às vezes... a gente faz uns 6, 7 reuniões no dia. Tu não vai conseguir performar igual na 7ª como na primeira, né? Então, só que tem que se executar. Claro. A tua energia já tá mais baixa.
E às vezes, as técnicas que eu utilizava, às vezes eu esquecia do que o cara tava falando. E eu começava a repetir as últimas palavras, daí as últimas palavras iam trazendo ganchos do que ele tinha me falado para conseguir encaixar minha próxima pergunta. Então, são técnicas que a gente utiliza no campo de batalha, né? Mas o script, ele ajuda para outra coisa que é muito importante, Manu e Matheus, que é, cara, não dá branco. Porque não tem nada pior do que você tá numa conversa com alguém... E aí você começa... e dá o branco, você não sabe o que você vai falar. Então o script, ele também te traz essa oportunidade, que é, cara, não dá branco. Eu lembro que, um outro contexto, né? Em 2020, a gente... era só eu de vendedor numa operação. E, cara, eu precisava ir para uma campanha, que é uma campanha muito grande, eu precisava formar novas pessoas. Só que eu tinha um monte de pessoas que não sabiam vender, que sabiam se comunicar, conheciam até o produto, mas não sabiam vender. Eu construí o script, treinei essas pessoas durante uma semana no script. Essas pessoas tinham medo de vender. Foram treinadas no script, seguiram exatamente o roteiro. Pessoas que nunca tinham vendido fizeram 50, 60, 100, até 200 mil reais de vendas em uma semana seguindo o script, fazendo sessão estratégica. Por quê? Porque tinha um passo a passo, um manual, exatamente o que elas tinham que falar, exatamente o que elas tinham que apresentar, folha por folha, slide por slide, argumento por argumento. Então o script, ele ajuda muito a treinar as pessoas. Porque o script, ele é construído e ele é internalizado através de repetição. Então eu vou repetindo, eu fico craque naquilo. Então, Perfeito. gente, o script, ele é fundamental para conseguir, não dar branco, para conseguir trabalhar a escutativa, para conseguir gerar esse tipo de resultado. E uma coisa que é muito importante, Manu e Matheus e João, eu lembro que... Mano Teus, João. Eu lembro que eu tava num evento, nesses eventos assim que tem pitch, tem palco, tem oferta. E sempre que a gente ia nesses eventos, nessas imersões, cara, eu gostava de ficar lá atrás conversando com a galera. E eu tava lá no cafezinho, tomando café, comendo amendoinzinho, trocando ideia. Com uma Café com galera. amendoim? Geralmente Estranho os mesmo. snacks, Estranho. amendoinzinho, tu come, tá. e aí tem o cafezinho pra tomar, né? Não necessariamente eu tava tomando café, mas eu tava no setor do café que tinha um no amendoim. cafezinho lá atrás lá. Isso. Top. E aí, eu tava conversando com uma galera, eu comecei a conversar com um cara. E esse cara, ele tinha uma escola de Krav Maga. E na hora que tava rolando o pitch, tava no palco, tava rolando um pitch. E aí eu tava conversando com esse cara, e aí ele contou uma história assim, ele me contou o seguinte assim, né? João, olha só que engraçado. Eu era faixa marrom de Krav Maga. E quando eu fui pra faixa preta, o meu mestre não me ensinou nenhum movimento novo. Olha só, eu era faixa marrom, eu fui pra próxima faixa, a última faixa, a faixa preta. E eu não aprendi nenhum movimento novo de uma arte marcial. Sabe o que o meu mestre fez? O meu mestre, ele tirou movimentos em excessos do que eu fazia. O que significa ser faixa preta? Faixa preta significa fazer somente o que é necessário. E eu trago esse paralelo para vendas. Eu brinco que o vendedor faixa preta, ou melhor, o super vendedor, é aquele que fala somente o que é necessário. E o script, ele me ajuda a falar somente o que é necessário. O script vai fazer com que eu coloque as argumentações necessárias, porque tudo que não ajuda a vender atrapalha. Sabe por quê, Manu? Porque a venda, ela precisa ser intencional. Então, quando eu entendo que a venda é intencional, eu tenho um script que ele garante que eu vou falar somente aquilo que é necessário. Quando eu não tenho o script, eu começo a falar um monte de coisas que não precisam ser faladas. E aqui que é mais um ponto para o meu script. Ele vai garantir que a minha venda seja intencional. Ele vai garantir que as minhas argumentações sejam as argumentações necessárias para a venda acontecer. Porque lá dentro do livro Objeções, o Jeb Blunt fala, cara, vendedor que fala demais, ele cria mais objeção do que existe. Então, quando a venda é intencional, eu falo somente o que é necessário. E somente o que é necessário é o que está no meu script. Se não está no meu script, possivelmente não é uma pergunta e não é uma argumentação necessária. Boa. Isso é fundamental. João, eu ia até falar, né? A gente falou bastante sobre script. A gente não vai falar nesse episódio, a gente vai falar no próximo sobre como que a gente constrói um script. Mas é importante deixar claro, não é apenas um processo investigativo, interrogatório. E sim, cada pergunta que a gente vai colocar no script, ela precisa ser colocada com uma pinça. Então ela tem que ter uma intenção. Cada pergunta
que vai estar no script, a pergunta, a ordem da pergunta, ela precisa ter uma intenção de onde ela vai estar. É igual uma receita de bolo. A gente trouxe aqui vários exemplos, várias analogias com o script, mas é igual uma receita de bolo. Não tem como, por exemplo, eu querer colocar o fermento no bolo depois que ele está assado. Então, cada coisa, cada pergunta, ela está no local que ela precisa estar. E no Ela tempo precisa, certo. exatamente, no tempo certo. Uhum. Então, é muito disso também, né? Não é só eu pegar e... vou colocar aqui no ChatGPT perguntas que eu posso fazer pro meu cliente e achar que isso é o script. Não é assim. Primeiro, tem que ter uma metodologia, mas a gente fala muito sobre script. A gente fala muito sobre spin e a gente vai trazer com mais contexto no próximo podcast, mas não é só pegar um monte de pergunta no balaio ali e achar que é o script, né? Exatamente. E aí, a pergunta que a galera deve estar se fazendo agora, né, Matheus? É, putz, mas como é que eu construo um script de vendas? Essa resposta eu vou te dar agora, que é escutando o próximo Toca o Sino Podcast, que a gente vai falar exatamente sobre a lógica da construção do script de vendas, quais são as regras necessárias para você construir um script de vendas e como que você constrói um script de vendas. Então, se prepara que na próxima semana a gente vai gravar um podcast só para falar sobre script de vendas. Perfeito. Inteirinho sobre como construir um script de vendas. É isso aí. E também Show. os benefícios dele para uma operação. Além Perfeito. desses, quais são outros benefícios? Top. Na Bora. fábrica, a gente fala de script? Sim, senhor. Na Fábrica dos Supervendedores, que é a nossa formação de vendedor, a melhor formação, a formação para você que quer aprender a vender, para você que já vende para alguém ou quer vender o seu produto, a Fábrica dos Supervendedores, ela transforma pessoas comuns em supervendedores. E lá a gente pega pela mão para te levar até o resultado, É o ok? melhor que tá tendo. É a melhor que tá Show de tendo. E olha só, uma coisa que é muito importante frisar sobre a fábrica é que tem um monte de gente falando o que você tem que fazer. Lá na fábrica eu te entrego o que você precisa fazer, beleza? Então vem pra cá que eu vou te entregar, eu vou te dar o caminho, eu vou te guiar, eu vou te ajudar a fazer 5, 10, 15, 20 mil reais por mês sendo vendedor, vendendo o teu produto ou vendendo o produto de alguém, beleza? Top Boa. demais. Galera, qual que é a sacada que vocês deixam hoje? Posso começar? Pode. Atenção em todas as informações que você passa numa conversa de vendas. O que não ajuda a vender, atrapalha. Ótimo. Então, intencionalidade. Boa. Quer falar primeiro? Pode falar. Eu queria reforçar o que eu mencionei, que é se coloque no lugar do seu cliente para entender o que você gostaria de escutar durante essa conversa, até para melhorar o seu script de acordo com o perfil que você está mapeando. Boa. Boa. Show. Posso ir? Pode. Eu acho que a gente falou isso no podcast anterior, mas não tem como falar de vendas e não lembrar disso. É sempre sobre o cliente. Boa. Falamos de conexão, é sobre o cliente. Falamos de mercado, é sempre sobre o cliente. Script é sempre sobre o cliente. Então, lembre-se de ser um bom ouvinte numa conversa de vendas, porque no final das contas não é sobre você, é sobre o cliente. Boa. Ótimo, perfeito, Matheus. E, cara, a sacada que eu deixo, ela vai muito de encontro com a conexão. Cara, a melhor maneira para você fazer conexão com o seu cliente é você fazer ele dar uma boa risada. Então, coloque isso dentro do teu processo, dentro da sua conversa de vendas. Construa pontos que você vai conseguir fazer esse cliente dar uma risada com você, porque se você fizer esse cliente dar uma risada, pode ter certeza, aquela conversa muda de uma conversa de vendas para uma conversa de bar e, cara, ali que saem os melhores negócios. Boa. Beleza? Queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês em mais um Igualmente. episódio. Mais um. E hoje é tu que toca o sino, Matheus. Tá, vou Vai tocar. lá, Boa. que o João vai tocar na segunda-feira. Verdade. Vamos!